Olha, participa conosco nesta manhã no Jornal da Super, o vereador eleito pelo município de Nova Trento, o Thiago Marchiori, que é do PSD. Vereador eleito, Thiago, muito bom dia, obrigado pela participação aqui na Super, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes da Super, em especial aos neotrentinos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui batendo um papo e conversando um pouquinho. O Thiago que é um ouvinte assíduo aí da Super, né, Thiago? Isso, sim, a gente sempre acompanha a Super, né? É uma rádio bem conceituada, as pessoas que trabalham aqui também a gente gosta muito, então a gente dá audiência também para a rádio. Ô Thiago, vamos falar um pouquinho aí então sobre a sua participação nesse pleito, né? Você que hoje tem um cargo comissionado na Secretaria Municipal da Saúde, no atendimento ao público. E a gente conversava aqui fora do ar que foi a segunda vez que você foi candidato? Isso, Juliano. Eu tive uma experiência em 2012, né? Para ser candidato, fui convidado, na época era o partido do PTB, né? Então eu fui com uma experiência para saber como é que funcionava a política, porque a gente sempre gostou, os familiares também são políticos, né? Tive tio que foi vereador, então a gente sempre gostou desse lado político e eu fui por uma experiência satisfatória também, né? Mas depois eu acabei não me envolvendo mais nessa questão política e acabei seguindo a minha vida no particular. Uhum. Na época foram 127 votos, Na né? época eu fiz 127 votos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu consegui um Fusquinha, o meu tio conseguiu uma caixa de som, naquela época podia fazer música, propaganda, aqueles placas na beira das estradas, então a gente fez assim, e um trabalho de Fusquinha para cima e para baixo com música e tal. E eu atingi uma votação até expressiva naquela época, por não ser conhecido, né, no meio político, e sim pelas amizades, pelo futebol, pela comunidade que eu tinha, que é a Ponta Fina Sul. Eu fiz uma votação bem expressiva com 127 votos. Somando-se a isso, naquela oportunidade, quando a gente fala que teve uma boa votação, é porque era um partido que na época teve uma terceira candidatura, né? Que foi do candidato Fernando da Farmais. Fernando da Farmais, né? Que tinham os dois candidatos em 2012, de um lado o Jean, que era candidato pelo PP, do outro a Sandra, pelo MDB, e o Fernando foi a terceira via ali naquela oportunidade, né? Acabou não tendo tanta votação assim, mas você fez uma boa votação porque não estava num partido grande, digamos assim, né? Sim, isso, exatamente. A gente queria fazer um partido novo em Nova Trento, né? Para mudar algumas ideias, para ter algumas outras visões, mas infelizmente naquela época ainda prevalecia, né? Ainda prevalece, né? Os partidos. Então, infelizmente, a gente não conseguiu obter o êxito naquela época. 2016 e 2020 você não chegou a estar envolvido em política ou alguma campanha ou não? Sim, eu tive pelos bastidores ali, eu acompanhei, eu ajudei na época o Thiago, hoje atual prefeito, né? Eu trabalhei com ele naquela época como ele foi vereador, e depois há 4 anos eu trabalhei com o Luiz Fernando, ajudando ele na candidatura também como vereador. Então sempre estive envolvido na política por um lado, né? Para ajudar, pela experiência que a gente teve lá atrás, mas pelas amizades, pela comunidade que a gente tem também, ajudando as pessoas ao pleito. O Thiago foi eleito vereador em 2016, isso, né? Em 2020, Luiz Fernando foi eleito vereador, né? Como se reelegeu agora também. Nesse ano você colocou o nome à disposição pelo PSD. Como que surgiu esse convite? Como que foi esse desafio aí? Na verdade, Juliano, a gente não estava com a intenção de ser candidato ainda, né? A gente vínhamos conversando e tal, mas a pretensão era para futuros. E como houve o convite do partido do PSD, né? E está buscando, então a gente sempre deixava, como eu trabalhava na secretaria, eu sempre deixava como a Cristina candidata a vereadora, né? Sim. Por ser secretária e por ser mais conhecimento do que a gente, popularmente também, né? Mas aí ela não queria ir, então a gente colocou o nome à disposição, o PSD veio conversar comigo, posso se dizer que foi aos 45 minutos do segundo tempo, né? Foi no último dia da inscrição, da assinatura, a gente conversou, teve uma conversa legal, eu gostei das propostas que eles puseram, né? Então a gente aceitou o desafio de ir pelo PSD. Naquela época eu era afiliado ao MDB, só que o MDB já estava com a chapa toda completa, né? Então eu fui pelo PSD. Só para você ter uma ideia, o primeiro colocado nesse ano em termos de eleições para a vereança em Nova Trento, o Gustavo Orsi, do MDB. Gustavo, que na próxima semana vai estar aqui também concedendo entrevista, com 757 votos.
Depois o Luiz Fernando, também do MDB, com 734. E em terceiro lugar, o terceiro mais bem votado, o Tiago Marchiori, que concorreu aí com o nome Tiago da Saúde, né? Pelo PSD, com 560 votos, foram os 3 mais bem colocados. Depois, também eleito o Silvio César Corrêa, do PL, em quarto, com 436. Professor Luiz Carlos Orsi, que esteve aqui na segunda-feira, com 353. Jair Secato, o Luiz Carlos é do PSDB. O Jair Secato, pelo MDB, com 350. O Ronaldo Gorges, pelo PSDB, com 346. O Oscar da Imobiliária, pelo PL, com 302. E a Neide Cipriani Mota, pelo MDB, com 299. Na sequência, que acabou ficando de fora, e é o primeiro suplente, e que é justamente do PSD, ele somou 327 votos do PSD, ou seja, fez mais votos que o Oscar e fez mais votos que a Neide. O Ednan da Silva, que é do PSD, é um companheiro seu aí, né? Sim, Juliano, é um menino que surpreendeu muito na eleição. Eu vejo nele um potencial enorme para daqui a 4 anos. Ele tem uma comunidade em si com ele, que é o pessoal do Claraíba. Então, uma comunidade muito grande e forte também lá, ele é muito forte naquele bairro. É um menino que tem uma tendência a crescer, é um menino bom, um menino inteligente, que tem vontade realmente de estar no meio político. E, infelizmente, né, a política tem dessas, da questão de tu ser mais votado, ter uma votação expressiva e não ser eleito devido à legenda. Sim. Infelizmente acontece isso, né? Mas faltou, se eu não estou enganado, foi em base de 40 a 50 votos do nosso partido em si, para a gente poder colocar ele também lá dentro. Olha, ainda do PSD, ó, em termos de votações do PSD, ainda teve o Luciano do Laboratório em 20º, com 216. A Justnara, filha do Maguila, com 208 votos. A Paulinha fez 91 votos. O Gerry, 79 votos. Foram os votos, então, aí da legenda do PSD. Isso, a gente teve uma equipe muito boa trabalhando. Os 6 vereadores nossos ali têm uma carreira, um potencial enorme. Se quiserem investir, né, e estarem daqui a 4 anos também com a gente e buscando esse caminho, né? São pessoas do bem, pessoas leais e que realmente têm um potencial enorme. E a gente tem uma equipe, eu falo que a gente tem uma equipe família, porque não vai ser o Tiago sozinho que vai governar ali na Câmara. Não, eu vou estar buscando, sentando com o grupo, conversando, buscando ideias, passando as minhas ideias também. Por que isso? Porque a gente fez um grupo bom. O PSD é um grupo bom e é um grupo que a gente vai trabalhar unido, porque a gente tem pretensões para frente. Então, eu não digo que é o Tiago sozinho, e sim o grupo do PSD. Já um pré-acordo aí entre o MDB e o PSD, né, de você, no caso, né, também do atual vice-prefeito, o Moacir Tadeu da Labrida, para a presidência da Câmara, então, para os próximos 4 anos? Isso, já foi até, a gente já teve uma reunião a respeito disso, né, a gente já conversou. Então a gente já definiu como é que vai ser seguido os 4 anos ali no Legislativo. Nos primeiros 2 anos, o Gustavo Orsi, isso, né? E eu como vice, e sequentemente o Luiz Fernando presidente e eu vice também. Você vai ficar como vice, então? Sim. Nos 4 anos, 4 então? mandatos ali. Nas 2 oportunidades, isso, né? Na verdade, nesse momento vocês são situação, mas quando assumirem a presidência da Câmara estarão na oposição, né? Serão de oposição. A situação então ficará com 4 vereadores e a oposição com 5, né? Isso, a gente vai estar fazendo trabalho de oposição, sim, né? A gente vai estar vendo quais são o que é bom para a comunidade e o que não é, entendeu? Então a gente vai estar analisando essa questão. Não vamos fazer uma oposição rígida também, né? Vamos conversar, ver o que é bom para a população, o que não é, e vamos estar sim cobrando. E isso é o meu dever e o que eu vou estar fazendo. Quanto mais a relação da saúde, como eu tive lá dentro, a gente há 4 anos também veio apanhando também, né? A gente veio levando lambadas. Então é coisas que a gente vai fazer também, cobranças, e isso aí pode ter certeza que a gente vai estar lá para isso também. E ouvir muita comunidade. É o meu principal objetivo, é ouvir a população,
trazer para a Câmara o que realmente for de coisas boas, o que for realmente de produtivo e o que vai ajudar realmente a população. Eu digo que eu sou um vereador da comunidade e da população. Ô Tiago, agora a gente conversava aqui fora do ar sobre a sua experiência na saúde, né? E até pelo cargo que você exerce atualmente, né? Até o dia 31 de dezembro, sendo auxiliar, digamos ali, da Cristina, que é a secretária, pela responsabilidade que você tem nesse momento na saúde. Eu até achava que você era realmente algum tempo a mais aí na área da saúde, mas você informou aqui que não, que na verdade está na saúde durante a atual gestão somente, né? Isso, Juliano, eu de antemão ainda agradeço ao Tiago e ao meu Ocir pela oportunidade que eles me deram. Como a gente conversou antes, eu nunca trabalhei na prefeitura, nunca fui funcionário público, então nessa gestão onde eu aprendi a trabalhar, eu tive o convite do Tiago para ser diretor de transporte na época. Eu comecei como diretor de transporte e logo depois fui convidado para ser o adjunto da saúde, que para mim foi uma satisfação enorme, né? Um reconhecimento gigantesco, porque a gente trabalha para ser reconhecido, a gente trabalha para crescer na vida, né? Eu sempre levei isso comigo. Então a gente sempre tem que fazer algo a mais. E eles viram esse algo a mais em mim, onde que eu pude obter o êxito ali na saúde, ajudando as pessoas. Porque eu digo assim, Juliano, não é simplesmente fazer, é fazer acontecer e fazer de coração. Isso aí eu levo comigo, são exemplos de família que eu tive, de pai, de mãe, né? Que faça o bem para as pessoas, se coloque no lugar da pessoa. Porque a pessoa não sai de casa para ir num posto de saúde, num hospital, passear ou algo assim. Ela vai porque realmente ela está precisando. Aí a gente ouvia dizer, mas é a função dele de fazer isso. É a minha função, mas eu faço a mais da minha função. Por que eu digo isso? Porque simplesmente a pessoa pode chegar lá e dizer, Tiago, eu preciso disso aqui. Não, bota ali que depois a gente vê. E eu ia em busca, eu ia tentar resolver aquela situação. Se não dava de um lado, dava do outro. Ou a partir do simples não que tu dê, mas que tu souber dar o não e explicar o motivo, isso já é um avanço gigante. E isso é o que eu fazia, porque a pessoa já chega com uma expectativa lá, e se sair frustrada, a pessoa realmente sai de lá mais doente ainda. Então é o que eu buscava, essas informações para passar para a paciente, nunca deixar eu esperar. No entanto, que o meu celular tocava direto e eu sempre respondi todo mundo, graças a Deus. Isso eu sempre tive o êxito de estar fazendo essa questão. Então eu sou grato ao Tiago e ao Moacir pela oportunidade que me deram, e é como eu falei, a gente só cresce na vida se a gente souber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. E tanto é que acabou sendo eleito, né? Isso, a gente viu, né? O reconhecimento hoje nas urnas, é o que eu digo. A gente trabalhou sério, honesto e com vontade e dedicação. E realmente, para mim, foi satisfatório. Os 560 votos que eu fiz na campanha, realmente, eu não esperava essa votação expressiva, sou bem sincero. A gente esperava ali em torno de 350 votos, né? Mas, graças a Deus, o povo, a população reconheceu o trabalho do Tiago em frente à Secretaria de Saúde, e realmente a gente conseguiu a eleição, né? Conseguiu se eleger para vereador. E isso é muito satisfatório. O presidente do partido é o vice-prefeito, Moacir? É o Moacir. O Moacir é o presidente e o Deni de Antônia é o vice-presidente. Até quero mandar um abraço aqui para a diretoria do PSD, sempre ativa aí também. É o PSD que foi muito bem aí no Brasil, né? Foi o maior número de prefeitos foi eleito pelo PSD, né? O PSD é um partido que vem crescendo muito. Em Santa Catarina também a gente tem uma liderança muito boa em Santa Catarina, que é o João Rodrigues, né? É o prefeito de Chapecó, é uma liderança nossa. E em torno de Brasil também, se eu não estou enganado, foram 887 prefeituras que o PSD acabou fazendo. Então é um número bem expressivo, né? Foi o primeiro, né? Para um partido que está começando agora, né? Na verdade já tinha, né? Sim. Só que expressivamente está sendo reconhecido agora. Então é muito satisfatório e gratificante. O estado de São Paulo, que sempre foi um estado que muito elegeu ali o PSDB, né? A maioria das prefeituras hoje migrou então para o PSD, né? Até pelo trabalho também do Gilberto Kassab. Isso, né? Ele vem fazendo também um trabalho lá. Ele é o presidente nacional do partido, né? Presidente nacional. O Tiago, agora em termos de eleição para a prefeitura, né? O Tiago Dalsaço acabou ali perdendo o pleito. Como que você analisa também a derrota no que se refere a prefeitos?
É difícil assim a gente comentar sobre isso, né? Porque a gente esperávamos o Thiago reeleito pelo trabalho que foi feito, né? Que vinha sendo feito no município, em questão de obras, em questão de saúde, né? Em geral também, né? Educação. Mas infelizmente as eleições têm desse tipo, né? Então é uma caixa de surpresa. A gente só pode realmente ter certeza quando abrir as urnas. Infelizmente não deu para o Thiago, né? Eu espero que o candidato eleito, o Max, faça um bom trabalho realmente, porque não é para o Max, não é para a equipe, e sim para a população em si, como o Thiago veio fazendo, né? Uhum. Então a gente vai estar em cima dessa questão também e cobrando eles também sobre isso. Tá certo. A gente quer agradecer então aqui a participação do Thiago Marchiori, prefeito, aliás, vereador eleito pelo município de Nova Trento, 560 votos, né? Foi uma votação então aqui do Thiago Marchiori, concorreu com o nome Thiago da Saúde pelo PSD. Thiago, muito obrigado pela participação, parabéns aí pela vitória na vereança, né? E sucesso então aí na Câmara Municipal nos próximos 4 anos. Juliano, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando. Quero agradecer de antemão aos 560 votos, que eu vou estar à disposição não só desse, mas em si da população em todo, para estar fazendo um trabalho na Câmara de Vereadores, ajudando realmente a população. Quero agradecer aqui o meu pai, minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos e toda a comunidade neutrentina. Um forte abraço também para o grupo do PSD, que nem eu já havia falado antes. A gente está formando uma família, um grupo, a gente vai estar tomando decisões juntas e não sozinho, né? E eu vou estar sempre à disposição, o dia que precisarem, a hora que precisarem, eu vou estar à disposição para a gente conversar, trocar ideias, bater papo. A gente não assumiu ainda, mas a gente já veio fazendo um trabalho. Eu tive semana passada na Assembleia falando com o deputado Napoleão Bernardi, então vai vir notícias boas para Nova Trento ainda esse ano. A gente conseguiu um negocinho lá, então a gente já começou a trabalhar nos bastidores. Isso é gratificante porque a gente não quer só em janeiro, mas sim já a partir de que a gente foi eleito, eu já me considero trabalhando para a população. Certo, obrigado pela participação então.